Olá, tudo bom, pessoal? Vou tirar essa live porque é o primeiro dia depois do Yasmin, depois do longo feriado, segunda-feira, primeiro dia de trabalho. Não foi tão ruim não. Mas foi legal que dispensou todo mundo. Ano passado eu me lembro que não tinha essa mordomia não. Já começava e às vezes tinha hora extra, 2 horas extra. Brincadeira. Eu não sei se conscientizaram que as pessoas cansam muito, né? E nessa firma que eu trabalho aqui, a maioria do pessoal, incluindo eu, deixa eu tomar, para. Já né? O japonês ali falando que vai chover. Estava marcado que ia chover. Pouco, né? Uns 30% mais ou menos de chuva. Então o sol não estava assim tão forte não. Então não foi um dia muito complicado, né? Terminando o mês de agosto já não é tão quente não. Deixa eu baixar aqui. Senão depois, dependendo onde eu vou colocar esse vídeo, o YouTube ele adverte que direitos autorais do cantor não pode publicar e tal, frescurinha. Eu abri o carro todo, abri as 4 portas, deixa eu ver ali, pra ventilar um pouquinho, né? Apesar que não tá assim tão quente dentro do carro, mas tá um pouquinho. Deixa eu passar um ventinho, quebrar um pouquinho aqui. Já liguei o ar-condicionado. E o que eu vou fazer? Vou fechar as portas. Ó, tá chovendo, dá pra ver aqui, ó, os pinguinhos aqui. Então, tá começando a chover. Mas não é nada demais não, é pouca coisa, não é muito não. Talvez amanhã chove mais, talvez amanhã... Sei que amanhã chove, não sei quantos por cento, mas vai chover amanhã. Então pronto, já tô meio pronto. Vou acender aqui uma maconha agora aqui. Tá vendo como é que é a maconha aqui do Japão aqui, ó? Só empurrar assim. Só empurrar assim. Marlboro. Esse aqui eu também não sei se tem no Brasil não. Aqui no Japão eles falam... Ó, que tá escrito... O japonês costuma falar Aikos, né? A marca disso aqui, ó. Vê aí. IQOS. Eles não tem aquela coisa de mau cheiro, aquele cheiro forte de cigarro, né? Não tem aquele cheiro forte. Então dá pra fumar dentro do carro tranquilo. Eu tinha um outro carro, o teto ficou meio amarelo. Fumava um cigarro meio forte antes. Cigarro indonesiano, forte pra caramba. Isso é aquela fumaça, né? Aí quando eu passei pra esse aqui, é interessante que esse aqui, eu fumava um Lark longo vermelho, e ele era o número 12. E esse aqui deve ser mais ou menos 1 ou 2. Aí conforme eu fui fumando esse aqui, fui habituando a esse e fumava o outro também. Mas aí comecei a me habituar a esse e o outro comecei a sentir forte. Aí eu fui caindo. Hoje é 1 milímetro. É um light, né? Um branco. Eu fumo mais de manhã. De manhã eu fumo uns 2, 3, 4. Depende do tempo que eu fico em casa de manhã. Aí eu
isso aqui quando eu tô no quarto também, deitado lá na cama, jogando videogame, olhando no Facebook, fazendo alguma coisinha. Aí fico lá deitadão, tranquilo. E eu fico fumando esse cigarro aqui. Olha, esse aqui eu tô gravando normal, né? Do celular assim. Não ao vivo, porque eu estive vendo que gravar ao vivo legal, que o pessoal entra, né? Dá pra Ih, fugiu a palavra. Eu ia falar contracenar. Dá para interagir. Agradecer aqui a pessoa que esperou aqui. Então, dá para interagir, né? Mas o problema é que o Wi-Fi do telefone, eu acho que ele dá umas osciladas. Aí a imagem fica apagada, fica alguma coisa. Eu tô achando que deve ser isso. Porque quando eu gravo live em casa, né, tem o Wi-Fi de casa, né? Aí não dá essa diferença, não dá essa alteração na imagem. Não altera a imagem. Então eu tô gravando assim, normal, depois eu coloco no Facebook, na página lá. Então, esse ano, por incrível que pareça, o feriado foi de 9 dias. E normalmente, feriado de 9 dias, a média de eu engordar é 2 quilos. Média de eu engordar 2 quilos. Vou cruzar aqui, o caminhão parou para me passar. Agradecer. E esse ano, por incrível que pareça, acho que eu só engordei 1 quilo. Ufa. Acho que eu não abusei muito na comida. E na véspera já de terminar o feriado, eu resolvi fazer um pouquinho de atividade física, né? Para o corpo não estranhar quando vai trabalhar, né? Porque aí o corpo estranha. Fica 9 dias assim, sem fazer aqueles movimentos, levanta e tal, isso, aquilo. Aí judia. Então hoje eu não senti muito não. Parece que foi normal, parece que nem teve esse feriado assim, o que eu senti, né? Tipo assim, de cansaço, normal, tranquilo. Então é isso aí. Acho que eu vou ficar. Tem tanta coisa pra falar, mas a hora que você vai falar aqui, ó, tipo assim, eu tô dirigindo, tô fumando, tô em Sogashi aqui, eu tô muito ocupado, né? Então não vem a clareza. Então eu queria falar muito sobre a terapia que eu, na verdade, eu já fechei um grupo, né, de pessoas e passei algumas coisas para elas. Então eu vou falar aos pouquinhos assim, que eu pretendo formar outro grupo, né? Outro grupo. Então vou fazer uma live mais específica falando sobre isso, porque é lógico que todos nós, né, fazemos coisa e tal, e às vezes ignora certas coisas, né? Eu mesmo ignorei coisas, talvez por falta de informação, né? Então fiz coisas assim que não era legal fazer, né? Mas por falta de conhecimento eu fiz e algumas coisas eu não me dei bem, né? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: independente da idade que nós temos, os aprendizados são diferentes, né? Então, espera um pouquinho, eu não vou falar muito não, porque tá passando muito carro agora. Aí fica meio complicado. Tá vendo isso aqui? Aqui pra esquerda, vai vir um carro atrás, um caminhão lá na frente.
apertado ali agora há pouco. Então, aí vocês veem, né? Fala, pô, mas como é que esse cara irresponsável, né? Fazendo uma coisa assim, tirando live, dirigindo. Vou falar uma coisa pra vocês. Fazer isso realmente é perigoso. Perigosíssimo. Né? Somente aquela pessoa que perde a atenção fácil. Né? Eu era esse cara. Né? Eu era esse cara assim que tipo... perdi a atenção fácil. Né? Então como eu desenvolvi essa terapia pra me consertar isso. Eu achei que era legal. Afinal, eu preciso ser um cara que tenha mais atenção, que sou um cara muito distraído. Não fiquei, lógico, 100%, mas da forma que eu era, melhorei muito, tá? Então, eu aprendi coisas e muitas coisas, né? Vamos supor, antes de eu desenvolver a terapia, então era uma coisa, vamos supor assim, uma vida cotidiana normal, como de muita gente, né? Então, quando eu comecei a fazer a terapia, aí veio uma enxurrada de coisa para me fazer, né? Não foi assim de uma vez, né? Mas foi vindo. Então eu comecei a me interessar a cantar, ir em karaokês, cantava algumas coisas mais ou menos, outras ruins, né? Não tinha domínio de voz, né? E aí de repente eu recebi um cartão de uma pessoa, eu estava num evento, né? E a pessoa me deu um cartão e era de uma agência, né? Aí eu fui lá, liguei, aí eu fui lá, né? Isso é de São Paulo. Aí lá tinha, assim, aula de teatro e de canto. Eu fiz aula de canto um mês, mais ou menos. E uma das primeiras coisas que o professor me ensinou era respiração abdominal, né? E eu peguei rapidinho. É lógico que não... no meu caso, né? No meu caso eu peguei, assimilei rápido. E o professor ele me elogiava, né? A cada semana que eu ia, eu fiz um mês de aula de canto e acho que era uma vez por semana. Então eu fiz 4 vezes só. Aí a cada vez que eu ia, o professor elogiava. Eu falava, nossa, mas como seu desempenho tá bom? Mas é que eu já vinha treinando um pouquinho antes, né? E como eu tinha, assim, dificuldade em expressar essas coisas, então ali eu entrei, na verdade, por causa do teatro, né? Então ali trabalhei, assim, fiz teatro por algum tempo, depois comecei a fazer alguns trabalhos, né? Tipo assim, fazer figuração e tal, né? Pra comercial e tal. E nisso eu fiquei uns 5 anos, né? Aí depois eu fiz um curso de dublagem, né? Concluí o curso de dublagem, só que eu não dei continuidade. Então nisso fui fazendo um monte de coisa. Eu já mexia com bichos, né? Eu tinha assim alguns cavalos e vários outros bichos. Eu adorava bichos, né? Então, enfim, o que eu quero dizer com isso? Não vou... Bom, aí depois eu entrei, com 40 anos eu entrei. Eu na verdade fui fazer natação, né? Que eu não achava que meu nado não era legal, né? Aí eu fui num lugar que tinha então, aula de piscina. É que eu entrei aqui dentro onde eu moro aqui, no Dante, né? Então eu tomei uma atenção, então foi um pouquinho. Então, aí eu comecei a fazer natação e eu tava tipo, com a disposição sobrando, né? Aí eu falei, acho que vou fazer judô. Mas na verdade eu não gostava de judô, eu achava o judô assim uma luta meio esquisita, uma garra-garra. Falei, nossa, estranho, né? Mas aí quando eu comecei a fazer o judô, eu percebi, nossa, começou a melhorar no equilíbrio, né? No equilíbrio físico. A gente às vezes tropeça, coisa desequilibra, fácil, né? Normalmente a pessoa que não tem atividade assim de
judô, por exemplo. Aí eu cheguei, estacionei o carro aqui onde eu moro. Então, aí eu percebi isso, né? Depois eu vim para o Japão, depois fiz 1 ano e meio mais ou menos de judô, vim para o Japão, aí comecei a trabalhar, me informei, achei um lugar, uma academia, comecei a ir nessa academia e procurei judô também, comecei a praticar judô e tal. Aí depois, bem na crise de 2008, eu resolvi entrar na escola de karatê também. Então hoje eu tenho faixa preta de karatê e de judô também, apesar que eu parei, já faz um tempo eu parei, né? Devido a outras coisas eu parei, mas eu cheguei a tirar a faixa preta dos dois. Então tô com um pouquinho de experiência em algumas coisas. Então o meu intuito é poder estar passando assim, alguns conhecimentos para as pessoas, né? Podendo ajudar pessoas. É isso aí. Bom, vou finalizar a live aqui, tá? Começando a vir o cansaço. Agora. Tchau, valeu!